ansiedade de geração em geração. Minha avó paterna era ansiosa e depressiva. Ó, uma dinâmica emocional. Se a avó paterna era, o pai também é. Meu pai era depressivo e ansioso. Minha mãe muito estressada. Realmente tem sim relação. Se a mãe era muito estressada, era uma mulher com desequilíbrio emocional, igual o pai, desequilíbrio emocional. O que acontece com o seu cérebro lá na infância é modelado por essa mãe, por esse sistema familiar. A Thalia, ela foi modelada, ela foi tão terrível, ou melhor, terrível não, né? Mas vamos pensar aqui, foi terrível, tá? Mas ela teve uma disfuncionalidade emocional, um desequilíbrio emocional, porque o sistema era desequilibrado. Mãe e pai, tá? Porque o pai também, só pela misericórdia, né? Não tinha força de vida nenhuma. Mas o desequilíbrio da mãe contou muito sobre a Thalia. Então, para viver as crises de ansiedade, Vivi, a sua mãe muito estressada, por que estressada? Raivosa. Porque ela não sabia resolver os problemas da vida. Logo, você aprende, diante dos problemas da vida, como o feminino da minha mãe, da minha avó, enfim, não resolviam, eu não sei resolver. Porque cérebro humano aprende com outro cérebro humano. Como? Com a mãe e com o pai, a princípio. Depois é na vida, né? Com professores, com colegas, tá? Tem muita relação. E nós não estamos falando de demônios ou misericórdia, nós estamos falando de questões emocionais, tá bom? Se você já repreendeu, fez jejum, orou, não é demônio, porque tá indo essas crises, isso não é demônio. Aleluia! Bora resolver essa questão, essa desordem emocional que vem da geração passada, do feminino da sua família. Talvez a sua mãe... Ó, aqui, meninas, interessante, deixa eu voltar para Vivi. Aqui, ó, o pai da Vivi que era ansioso, depressivo, só que a mãe era estressada. Ué, aí você pode pensar, Dulce, mas a mãe era estressada, de onde veio, de repente, a disfuncionalidade da Vivi ou alguma dificuldade, qualquer outra coisa? Vem da mãe que também tem dificuldade em resolver os problemas. Talvez a sua mãe não era ansiosa, mas talvez ela tinha alguma disfuncionalidade, algum nível de disfuncionalidade. E aí você vai repetir essa dinâmica. Ah, tá, eu respondi aqui, no caso que eu fui criada com a minha avó, ok. Pior que a outra geração? Sempre. Sempre. Por isso que Deus ele nos orienta na Bíblia Sagrada, para nós termos... Meu povo perece porque ele falta conhecimento. Pior que a outra geração, se você não tem conhecimento das dores emocionais da sua geração passada e como resolver as suas dores emocionais, você vai viver pior, uma vida pior do que os seus pais viveram, do que a sua mãe viveu. Por isso que você tem que ter conhecimento para não viver as dores desse passado. Como eu não vivo a dinâmica da minha mãe e do meu pai se você tiver conhecimento dessa dinâmica e o como resolver? Não tem segredo. Aqui a Vivi, porque a Vivi foi criada pela avó, né, Vivi? É, tem um pouco das duas, exato, porque tem o útero da mãe e tem a dinâmica aprendida com a avó, né? No útero da mãe nós aprendemos tudo. Dulce, você acha que psicanálise cristã ajuda ou hipnose? São técnicas, tá? Psicanálise cristã, bem, são técnicas. Hipnose é uma técnica também. A questão não é a técnica, é a pessoa, ok? É como você lida, é você querer resolver e estar disposta a sair do campo doentio e para o saudável, independente da técnica que vocês vão usar. Independente. Você precisa entender o seguinte: faço psicanálise, eu vou fazer uma hipnose, seja o que for, com alguém de confiança, tá? Você está disposta a mudar? A sair do campo doentio para ir para o saudável? Ou seja, o que é um campo doentio? Ficar com as crises de ansiedade. O que é o saudável? Resolver as crises de ansiedade. Você indo para o campo do saudável, tendo desejo e determinação para ir para o saudável, que é um tanto quanto desafiador, porque o seu cérebro não aprendeu, independente da técnica, Vivi, você consegue. Independente, porque não é sobre técnica, é sobre a pessoa, é sempre o cliente. Tem mulheres que fazem psicanálise cristã que não melhoram. Aí ela tem que ficar grave, vem para mim, melhora. Porque a minha técnica é melhor? A minha técnica, ela faz uma junção de várias técnicas. O método que eu estruturei, o meu método Dulce Andrade, o meu método, que eu aplico tanto lá na plataforma MMA, que eu aplico nos meus trabalhos terapêuticos, esse método ajuda desde que a pessoa queira resolver o problema. Pode colocar psicanálise, pode colocar terapia cognitiva comportamental, pode fazer, sei lá, qualquer tipo de terapia holística,
sistêmica, se não quiser resolver, não tem técnica que ajude a pessoa. Sempre precisa vir da pessoa, tá bom, Vivi? A pessoa consegue se ela quiser, independente da técnica, tá? Deus abençoe, Tamires e Mila, sejam muito bem-vindas. Eu aqui dou sejam bem-vindas e ao mesmo tempo também um tchauzinho. Por quê? Porque nós já estamos encerrando essa live. Meninas, qual é o ensinamento de Deus para nós hoje? Ou melhor, qual é o ensinamento da ciência? Mulheres, equilibre o seu campo emocional, porque o seu campo emocional impacta o campo emocional dos seus filhos. Nós temos a psicanálise, nós temos a própria psicologia, com várias teorias, nós temos a terapia familiar sistêmica, com Bowen, outro teólogo, nós temos o Winnicott, que fala sobre a função da mãe, o poder da mãe sobre equilibrar o campo emocional do filho. Hoje nós temos a neurociência, estudo do cérebro humano, vendo, como eu te mostrei aqui, o cérebro da mãe, o campo emocional da mãe impacta o campo emocional do bebê, terapia familiar sistêmica. A ciência fala, Dulce, e Deus? Há mais de 2.000 anos, há mais de 3.000 anos Deus já está falando, através dessa história. Tem outras, eu poderia trazer outros. Eu estudo muito as escrituras porque eu sempre trago a ciência. Eu quero entender essa ciência, o que a Bíblia está falando, e Deus fala. Essa série, Vencendo as Crises de Ansiedade por meio da ciência da Bíblia, nada mais é do que revelações que o Senhor me entregou, que eu estou entregando para vocês. De graça eu recebo, de graça eu devolvo. Então, o que você vai fazer agora? Abençoar outras pessoas. Primeiro, se abençoar. Trabalhar o seu campo emocional.